Ainda com relação ao câncer de próstata, nós estamos aqui com o Dr. Eduardo Bischoff, que é oncologista clínico. Doutor, naturalmente que existem muitas questões envolvendo o câncer de próstata, né? Mas quais os principais sintomas que se pode dizer com relação ao câncer de próstata? Olá a todos, agradecer aí pela oportunidade de estar conversando sobre um tema tão importante com os amigos do setor saúde. Preciso dizer uma coisa super importante: câncer de próstata, especialmente localizado, a chance de ter sintomas é bem baixa, tá? Por isso se faz mais importante ainda a gente trabalhar as questões de rastreamento do câncer de próstata para descobrir em fases mais iniciais. Porém, principalmente em fases mais avançadas localmente ou até à distância, a gente pode ter eventualmente sintomas, né? Alterações do hábito urinário, sangramento na urina, dificuldade para urinar, sensação de bexiga não totalmente esvaziada. E nos casos ainda mais avançados, doença metastática, né? Eventualmente perda de peso, fadiga, dor óssea, no caso de metástases ósseas que podem acontecer no câncer de próstata. Os senhores enfrentam naturalmente um problema que diz respeito ao preconceito ainda que existe dos homens em relação ao tratamento do câncer de próstata. Isso é super importante de se falar, né? A gente deve quebrar esses tabus, né? Os homens precisam ter um urologista, um médico de confiança para chamar de seus, assim como as mulheres são exemplos para nós, né? Desde a juventude, tendo um ginecologista de referência para acompanhar, né? E o fato é que quando a gente fala de rastreamento de câncer de próstata, a gente precisa dizer que o PSA ele não é perfeito e ele não pode ser feito de forma isolada, assim como o toque também não é perfeito e não pode ser feito de forma isolada. Então a gente tem que fazer de forma complementar. Então, 1 em cada 5 casos de câncer de próstata localizados podem ter um PSA normal, mas com o toque alterado. Assim como 4 podem ter o PSA alterado sem ter necessariamente o toque alterado. Então, um exame complementa o outro e um exame não descarta a necessidade de ser feito o outro. Vou aproveitar essa oportunidade, doutor, porque naturalmente na internet a gente vê muitas chances de cura através de medicamentos assim, de procedimentos tais. O que o senhor acha dessa forma de informação dos pacientes? Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Existem, com certeza, ótimas fontes de conhecimento em saúde e no que tange a tratamento oncológico, e elas devem ser seguidas, mas a gente tem que tomar cuidado para não achar eventualmente esses tratamentos supostamente milagrosos que prometam resultados únicos que só uma pessoa sabe fazer. Geralmente isso a gente corre um risco, né, de eventualmente fazer alguma coisa que não está comprovado cientificamente que de fato ajude os pacientes. Bom, a medicina, o setor de saúde tem se evoluído bastante, quer dizer, em termos de inovação, de tecnologia e tal. Como é que a Oncoclínicas está preparada em termos de tecnologia para oferecer aos seus pacientes? Então é super importante falar que aqui na Oncoclínicas a gente está preparado para cuidar dos pacientes com câncer de próstata em todos os momentos que eventualmente eles se coloquem, né? Desde no rastreamento e na prevenção, né, do câncer de próstata, com urologistas do time, com os oncologistas, desde passando pelo tratamento de doença localizada, né, em que eventualmente se indica a cirurgia do câncer de próstata, a prostatectomia, seja por videolaparoscopia, seja por cirurgia robótica, também passando pelos casos em que a gente pode também curar os pacientes com radioterapia. A gente tem um time de radioterapia excelente e com uma tecnologia muito interessante, né, para o tratamento do câncer de próstata. E devo dizer que, mesmo sendo tudo muito bem feito, né, rastreamento, diagnóstico, tratamento da doença localizada, mesmo sendo muito bem feito, cerca de 20% desses pacientes eles acabam incorrendo com recorrência da doença, muitas vezes de forma que a gente possa curar com a radioterapia após a cirurgia, assim como recorrência da doença depois desses tratamentos, em que a gente não tem esse espaço de fazer uma terapia curativa, mas a gente tem espaço para, especialmente os oncologistas, realizar tratamentos que aumentem a qualidade de vida e aumentem a sobrevida dos pacientes, né? E para isso a gente tem todo um time, né, em que a gente discute com oncologistas, urologistas, pessoal do núcleo de cuidados continuados, os radioterapeutas, a medicina nuclear, para passar por todas essas fases que a doença pode eventualmente acontecer, né? E que tem tratamentos como quimioterapia, como os antiandrogênicos mais antigos, os novos antiandrogênicos, mais recentemente terapia, o teranóstico, uma terapia voltada para a terapia nuclear,
que a gente pode ter acesso também. E o mais importante que eu digo, que a gente tem a oportunidade dentro da Oncoclínicas de discutir todos esses casos, dos mais simples aos mais desafiadores, em grupo, em time. E a gente sabe que isso, os tumor boards, que a gente chama, eles podem trazer definitivamente melhores resultados para os nossos pacientes, e eu acho que esse é um grande diferencial que a gente tem aqui. Perfeito. E qual é a mensagem final que o senhor daria para os nossos parceiros homens? Super importante também isso. Devo dizer que quando a gente olha o Outubro Rosa, as mulheres são exemplos para nós, né? Quando a gente vai numa fila de posto de saúde de manhã, que infelizmente em muitos lugares o posto de saúde precisa que as pessoas tirem fichas, né, para ser atendidas, a gente olha a cada 10 pessoas, 8 são mulheres. Isso não é porque as mulheres são mais hipocondríacas ou mais doentes, são porque as mulheres se cuidam mais. E aqueles 2 homens que estão lá provavelmente estão com a mãe, com a esposa ou com a filha, né? Então o homem precisa se cuidar. Nunca é tarde para começar a prevenção, não só do câncer de próstata, mas uma série de outras doenças, né? O homem precisa ter um médico para chamar de seu, tem que cuidar de questões de neoplasias, especialmente, né, para quem é tabagista, câncer de pulmão, para todos os homens a partir de 50 anos, que não têm história familiar ou que tenham 45 anos com história familiar ou afrodescendentes, fazer o rastreamento do câncer de próstata a partir dos 45, fazer o rastreamento e o cuidado do possível câncer de cólon, né, com colonoscopia a partir de 55, 50 anos, dependendo das referências. E não só pensar em neoplasia, mas pensar também em doenças cardiovasculares, né, hipertensão, diabetes, dislipidemia, se cuidar, né, e com esse cuidado de exercício físico, de força, exercício físico aeróbico, dieta adequada, acompanhamento médico regular, poder viver mais e com mais qualidade de vida. Então, até porque a taxa de longevidade nossa está aumentando, né? Essa é a maior causa do aumento de câncer, né? A gente sabe que ainda hoje doenças cardiovasculares, que a gente citou, são as maiores causas de morte, mas a gente tem uma estimativa de alguns países, inclusive o Brasil, que a partir de 2030 as neoplasias vão ultrapassar isso. Claro que tem questões ambientais, mas o maior fator para estar tendo mais ainda casos de neoplasias em homens e mulheres, e que provavelmente vai passar de fato as doenças cardiovasculares como primeira causa de morte, é o fato de que a gente está vivendo mais. E vivendo mais, a gente corre mais risco de ter essas mutações e essas doenças. Senhor Eduardo, muito obrigado pelos esclarecimentos e, sobretudo, pelos ensinamentos. Eu que agradeço pela oportunidade, os amigos do setor saúde, contem sempre com a gente. Muito obrigado.